E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfone, mas se está no meu Facebook você deve me conhecer, né? Cara, olha só, eu quero falar hoje da entrevista do Garotinho. Eu costumo falar muito sobre política, vocês já estão saco cheio já de saber disso. Só que eu tenho falado muito pouco do governo do Rio, do estado do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro e, pô, seria legal que eu falasse um pouco do Rio de Janeiro. Porque realmente as eleições presidenciais elas estão tomando praticamente tudo para si, né? Sobrou muito pouco para se comentar, para se falar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as eleições do Rio de Janeiro. Primeiro, assim, de modo geral, cara, eu acho as eleições do Rio mais agradáveis do que a presidencial. No seguinte, quando eu vejo as eleições presidenciais, cara, eu vejo o Ciro Gomes como um bom candidato. Eu não vejo o Bolsonaro como um bom candidato, mas é uma possibilidade. A gente tem aí o Haddad e o Alckmin, talvez. Assim, com alguma coisa que a gente possa pensar. De resto, praticamente não vale pra nada. E aí, Gutenberg, tranquilão? Valeu, fera. E no Rio de Janeiro, cara, tipo, de cara assim a gente meio que rejeita os principais, né? Principais que eu digo é que a gente já tem uma certa audiência. São o Eduardo Paes, o Garotinho, o Romário e o Índio da Costa, que já tem uma certa frente, e talvez a Márcia Tiburi do PT. Cara, só que a Márcia Tiburi do PT, pela madrugada, se você pensa em votar no Márcia Tiburi, cara, dispense. Pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Essa mulher parece que é meio doida, sei lá, cara. Tipo assim, pelo menos no debate, onde ela teve a chance de mostrar ideias, ficou muito claro que ela está lá muito mais para poder fazer propaganda pro Lula do que para ser governadora do Rio de Janeiro. Isso aí não interessa pra gente, pelo menos não para mim. Então, cara, eu vou começar falando na entrevista do Garotinho ao RJ TV, não sei se vocês assistiram hoje, porque vamos dizer que essa entrevista no RJ vai ser talvez a primeira das grandes entrevistas que os candidatos vão ter, né? Porque a gente sabe da grande audiência que o RJTV tem, porque se trata de Globo, né? E de cara, eu vou fazer um comentário muito negativo. A Globo fez uma série de entrevistas dos presidenciáveis, né? Péssima. Em vez dela aproveitar para pegar o debate de ideias, tipo assim, para poder ver as propostas, pô. Primeiro foi o Ciro Gomes, toma-lhe porrada. E tipo, péssimo. Em vez de você poder aproveitar o momento para poder saber aquilo que ele tem de melhor pro Brasil, nada. Gravatinha, né? É verdade, só para dar uma mudada. Eu acho que dá uma cara de intelectual, né? Parece que eu tô sabendo de alguma coisa. Porra nenhuma. Aí tá, vamos lá. Porra, perdeu essa oportunidade. Aí eu pensei, cara, será que a Globo tá implicando com o Ciro Gomes? Não é possível. Aí veio o Bolsonaro. Cara, a Globo partiu pro ataque pro Bolsonaro. Se bem que ele até revidou bem, né? Mas tipo, para que atacar o Bolsonaro? Cara, vamos aproveitar esse momento que o Brasil tá vendo para poder aproveitar. E eu percebi que ela fez isso com todo mundo, cara. Então, em vez dela focar nos projetos, que é o que interessa para a população brasileira, aquilo que eles podem vir a melhorar, mudar esse quadro ruim, se focou basicamente no que eles têm de contraditório. Melhorou? Opa, então peraí, tá baixo o áudio. Deixa eu ver se ficar perto do microfone, se ficar melhor. Também se não ficar, ferrou. Então, tipo, focou no que eles têm de pior, cara. Isso é muito ruim. E eu percebi que já no primeiro debate agora, que essa entrevista que teve com o Garotinho em particular, a Globo já começou com essa linha de novo de tentar ver as contradições do candidato. Então, de cara, já começaram falando do que seria referente à corrupção com o Garotinho, de que ele é um ficha suja, que ele tem, talvez, a sua vice tenha funcionários fantasmas, entre outras coisas. E, cara, na boa, eu pelo menos estou de saco cheio desse tipo de coisa. Porque você que mora no Rio de Janeiro, você já não confia muito em Garotinho. Vamos ser muito sinceros. Você também não confia no Eduardo Paes. Você, porra, o cara que tava no PMDB aí a fundo, você não confia no Eduardo Paes. Faz parte. Você confia no Romário? Aí você não tem tanto escândalo, talvez, mas tipo assim, você também não bota a mão no fogo por ele, nem pelo índio, nem por ninguém. A gente acha que realmente os candidatos para governo do Rio de Janeiro são basicamente ladrões que estão aí não para nos ajudar. E que a gente vai acabar votando no menos pior.
essa sensação é muito ruim. E a Globo só reforça isso. Por quê? Porque nos 20 minutos que eu assisti, cara, foram praticamente metade disso em cima de acusações. Quando se perguntava de algum projeto, era em cima de algo que não foi feito para tentar ver uma contradição e tentar falar algo negativo. Não que seja ruim você falar de algo negativo, mas para você ver coisas de ruim do outro candidato, para isso servem os debates, onde, por exemplo, o outro candidato vai apontar para você o que você fez de ruim e você vai ter sua chance de se defender com réplica, tréplica. É para isso que é feito. Na entrevista não, você tem que conhecer o candidato. Muita gente não sabe, não tem a menor noção do que o Garotinho já fez. Existem eleitores novos e gente que já até votou no Garotinho ou não, mas que não sabe. Eu vou dar assim, um resumo assim bem básico. Cara, eu lembro razoavelmente do governo do Garotinho, razoavelmente. E eu posso infelizmente dizer que foi um excelente governo. Eu não estou falando bom não, excelente. Ele foi eleito um dos melhores governadores. Ele fez coisas como, por exemplo, aquele Betinho, aquele restaurante de R$1. Muita gente não sabe disso, mas foi no governo do Garotinho. Ele fez o Hotel Popular, que fica na Central do Brasil. Para quem não conhece, é para muita gente, infelizmente, trabalha muito, mora na Baixada, mora em locais muito mais distantes e acabavam dormindo nas ruas do Rio de Janeiro. Então ele fez um hotel popular onde a pessoa pudesse trabalhar e, devido ao preço de passagem, pudesse dormir nos hotéis. Isso é um dos projetos, mas teve coisa como procurar metrô para a Zona Sul e tal, que isso aí não é um projeto tão bom assim, mas adiantou para muita gente. Se pegarem o governo do Garotinho, ele foi tão bem avaliado que ele conseguiu sair na metade do segundo governo, ainda colocou a mulher dele, Rosinha Matheus, e reelegeu. Então, cara, eu tô te falando de um cara que fez história, querendo ou não, ele fez história. Ah, mas depois do segundo governo dele para lá, foi muito ruim? Foi. Tem trocentos milhões de escândalos envolvendo o nome do Garotinho. Você vai votar no Garotinho? Obviamente que não. E não aconselho ninguém a votar. Mas a gente também não pode ser hipócrita. Ele sim fez coisas boas. E vou falar como ele se saiu. Olha, é um erro. E isso aí, se vocês botarem no YouTube, é até bem engraçado, porque tem alguns vídeos engraçados do Garotinho fazendo entrevista na Globo para a mesma repórter. O Garotinho, cara, é um político cascudo, muito cascudo. Daqueles que, se você for mais ou menos, você não tiver a malícia da pergunta, ele vai virar o jogo com muita facilidade, como ele fez diversas vezes. Já tinha feito entrevistas anteriormente e fez de novo. Então tentavam fazer uma acusação para ele, ele mudava, conseguia acusar o outro, falava que o pior era o Eduardo Paes. Isso aí para ele, para o Garotinho, é até bom, que é o momento que ele expõe as mazelas do outro candidato e se defende, só que não mostra nenhum projeto. Nesse momento, eu queria dizer que espero que as próximas entrevistas não sejam nesse nível, embora eu tenha quase certeza absoluta que serão, o que é muito, muito ruim, mas é importante que a gente saiba que nesse momento o governador do Rio, para nós que moramos no Rio, é muito mais importante do que a eleição presidencial, porque talvez o presidente que venha a assumir fique um tanto quanto distante da realidade do Rio de Janeiro, muito mais do que a gente deseja, como por exemplo o Bolsonaro pode vir a ser presidente do Brasil e continuar distante da realidade do Rio de Janeiro, porque a realidade dele vai ser federal. Pode ser que a gente realmente não esteja no foco, no olho do furacão das suas atitudes. E para o governador, não. A gente sabe que a gente está com um problema muito sério de saúde. Absurdo. Não só de denúncia de corrupção, superfaturamento, aparelho de raio-x, de ressonância largados nos hospitais, enquanto tem gente morrendo em fila para ser atendido. Você vai no hospital, a pessoa fica no WhatsApp. A gente está num caos da saúde. E qual foi o projeto da saúde que foi aportado para o Garotinho? Nenhum. Nada. Nem se comentou. E educação? Vergonha nacional. A gente teve agora os números do INDEB e o Rio continua passando vergonha. Vergonha. E o que se perguntou referente à educação? Que é essencial. Mal e porcamente se comentou sobre segurança. Entendeu? Que o Garotinho falou que vai tentar colocar de volta as Getãs com uma espécie de reforço para que eles não andem, vamos dizer assim, desguarnecidos de enfrentar o crime.
E também comentou de que os presos agora no sistema carcerário trabalhem. Ou seja, isso eu apoio. Eu acho que preso tem que trabalhar, não dá para ficar, entre aspas, na vida mansa lá às nossas custas. Isso eu achei legal, sim, mas é muito pouco para que eu possa querer votar num garotinho, vamos dizer assim, ou em qualquer um. A gente precisa de conhecer mais os candidatos. Eu pretendo falar sim do Eduardo Paes, que se eu não me engano é que vai amanhã, e dos próximos candidatos. Sendo que, se a entrevista for nesse nível, onde você não pode falar de projetos, tem muito pouco a se falar, muito pouco a se defender. Vai acabar terminando como as entrevistas presidenciais, onde todo mundo toma porrada e o eleitor mediano, aquele cara que não procura saber de informação, que não está dentro de uma bolha, assim como as pessoas que praticamente estão no Facebook, Twitter, ou seja, uma pessoa de direita ou de esquerda, aquela pessoa que não está nesse contexto e que são a maioria dos eleitores do Brasil e do Rio de Janeiro, para essas pessoas, o projeto, as intenções que ele pretende fazer é que é importante. A gente, há pouco tempo atrás, a gente elegeu um Crivella, que eu já disse algumas vezes que já tinha votado 2 vezes no Crivella, até defendido, mas que hoje vejo ele como uma pessoa profundamente incompetente. E eu sei que muita gente aí vai dizer, por exemplo, mas a Globo persegue o Crivella. Ok, isso é um fato inquestionável. Persegue o Crivella, persegue o Lula, persegue o Bolsonaro. Esses 3, isso eu acho que não dá para questionar, que a Globo realmente bate de maneira desproporcional em alguns candidatos. Só que isso é um fato isolado. Não muda o fato do Crivella ser incompetente para prefeito. É outra coisa. Só que agora o que eu falo para muita gente, me diz aí como é que vocês vão fazer para cobrar as coisas que o Crivella deveria fazer e não está fazendo. Não tem como. Sabe por quê? Você não sabe qual eram os projetos do Crivella. Porque o único projeto que o Crivella tinha era: eu vou cuidar das pessoas. Agora chupa essa manga, vai cobrar o que se ele só falou que ia cuidar das pessoas? E aí, como é que se faz isso? Entendeu? É complicado. Então, nesse momento onde você ainda não votou, você está conhecendo o candidato, você tem que cobrar do candidato que ele tenha propostas, que ele tenha plano de governo, para que você possa dizer: olha só, você falou na campanha que ia colocar o PP no Pavãozinho, sei lá, no Complexo do Alemão, e que ia tentar reduzir o sistema prisional à metade. Para que quando comece o governo você possa falar: olha só, você disse que ia fazer isso na campanha. O direcionamento é esse. Você disse que ia tentar melhorar a média do ensino estadual, tal, nível de 2º grau. E você não está correndo atrás disso. Você vai poder cobrar, ter onde apontar. Você votar num personagem, num governador, só porque você gosta, você se afeiçoa a ele, como acontece, por exemplo, no caso do Romário, que eu sei que muita gente vota no Romário pelo aquilo que ele foi como jogador, nem tanto quanto político. Embora eu seja obrigado a admitir que ele não foi um político tão ruim. Comparado a muitos políticos, ele foi até um cara bom. Um cara ativo, um cara que não faltava, um cara que tinha um ou outro projeto, um cara que tinha posicionamento, mas ainda é muito pouco para o cara ser governador. Governador é coisa muito séria, cara. A gente, como eu falei, a gente está tendo uma experiência agora com Crivella e Pezão. O Rio está na merda. O Pezão é uma múmia que sumiu. Eu tô falando que a porcaria do Museu Nacional pegou fogo. A gente tem manchete no Le Monde, no New York Times, na porra do planeta Terra inteiro. Você viu o Pezão falar alguma coisa? Uma notinha, pelo menos. Falar de algum projeto, do que ele poderia ter feito, do que ele pode fazer. Eu tô falando que o cara é governador do estado do Rio de Janeiro, a 2ª maior metrópole do Brasil, uma das maiores da América do Sul e do mundo. Você viu o Pezão? Então, governador é coisa muito séria, cara. Muito séria. A gente não pode ficar levando na sacanagem que a gente leva tudo na vida. Eu sei que a eleição presidencial acaba movimentando tudo, e até muitas das coisas que até eu mesmo faço é muito mais focado no governo, na gestão federal. Ok, porque eu sei do impacto que isso dá no Brasil como um todo. Mas como carioca, como morador como fluminense, eu não gosto, como flamenguista. Como morador do estado do Rio de Janeiro, cara, eu sei da importância que é você ter um governador que preste. Nós não temos um governador que preste. Nós tivemos bandidos que governaram a gente por
12 anos praticamente, o PMDB se revezando. Hoje em dia a gente tem o PMDB na figura do Eduardo Paes e com uma intenção de voto absurda, liderando pesquisa. Aí você me diz, votamos no Eduardo Paes, vai mudar alguma coisa? Raciocina. Se a base do Eduardo Paes é a mesma que já vinha governando. Os deputados serão os mesmos, os vereadores serão os mesmos, os secretários serão os mesmos, com exceção dos que já estão presos. Como é que a gente vai esperar a mudança disso? Do jeito que está bom? Se estiver bom, se estiver legal, ok. Vota de maneira consciente, fique muito feliz. Gente, obrigado a todos que entraram aí, gente, que se puder dar uma curtida, eu vou agradecer muito. Agradecer mesmo. Só que o que eu quero dizer é que nesse momento a gente tem que se focar muito no nosso estado. Muito. Nós estamos penando e não temos motivos para isso. Nós tivemos recentemente uma Olimpíada e Copa do Mundo. Com muito investimento, nós tivemos Porto Maravilha. Você já viu alguma reportagem falando de Porto Maravilha recentemente? Alguma coisa tipo o Boulevard Olímpico está atraindo mais pessoas, a região portuária trouxe o shopping que ela prometeu, as reformas. Tudo que se verifica é que nós estamos simplesmente abandonados, o governo do estado esqueceu da nossa existência, está rezando para acabar. Muitos desses que são condenados estão colocando filho para deputado federal, Eduardo, como é o exemplo do Pisciani, do Cunha, do próprio Crivella com Crivella Filho. Então, infelizmente, as coisas tendem a não mudar e você não está levando essa coisa a sério. Eu me alonguei um pouquinho nesse vídeo inicial porque eu estou me apresentando, dizer que realmente eu vou falar sobre essas entrevistas dos governadores e talvez até comente um pouco sobre quais são os projetos desses que aí estão. Ao contrário do governo federal, tem muita gente com projeto. Em especial, só que vocês saibam que tem o Witzel, que é um cara interessante, o cara era juiz federal, o cara largou a mamata de juiz federal para se candidatar a governador. Você tem noção do que é essa loucura? Você sabe o que é um juiz federal, o cara largar? Isso é muito altruísmo, cara, para você tentar ser governador do Rio de Janeiro, fudido como é que tá, entendeu? Não tô falando que eu vá votar nele, não, acho que ele é pequeno e tal, mas eu tô te falando que dessa vez vale a pena a gente olhar com mais carinho para candidatos que não estão aí na mídia, que são muito bons. Em especial, eu já vou adiantar o meu voto, que é do Tarcísio Mota, porque ele tem o que é mediano. Ele não é um candidato minúsculo, como muitos que aí estão, podem ser até bons, mas são minúsculos, ficaria difícil uma governabilidade, mas ele também não está nessa cabeça desse pessoal podre que a gente não aguenta mais, entendeu? Então, mas esse também é um voto inicial, embora eu assuma que eu vou votar no Tarcísio Mota, eu quero que ele continue mostrando serviço, assim como ele já faz. E até a próxima. Quem puder deixar uma curtida, eu vou agradecer muito, independente de qualquer coisa. Muito obrigado pela audiência de quem conseguiu assistir essa porcaria aqui que eu fiz. Valeu, um abração, até a próxima. Fui.